A maconha que dá origem ao prensado é, na verdade, uma erva de boa qualidade cultivada há milhares de anos no Paraguai. Não existe uma versão oficial confirmando a chegada da cannabis no Paraguai, mas, analisando a genética que dá origem ao prensado, a maconha paraguaia parece ser descendente de sativas colombianas e brasileiras, que foram introduzidas por escravos africanos. Existe também a possibilidade da maconha paraguaia ter se originado do cânhamo, que, cultivado no clima tropical, tornou-se uma variedade psicoativa com flores. Durante a colonização do Paraguai, existem relatos históricos do uso medicinal da maconha por médicos europeus. Mas foi apenas depois de um século que a tradição da maconha prensada teve início. Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, o SENAD do Paraguai, o cultivo da maconha para exportação ao mercado ilícito teve início na década de 1960 e se consolidou nos 20 anos seguintes. Mas a planta já estava presente no país há muito tempo antes de começar a ser prensada e exportada para o Brasil e para a Argentina principalmente. Na década de 1970, cerca de 60 toneladas de prensado eram destinadas ao Brasil anualmente. As grandes áreas de cultivo se concentram uma mão de obra composta por famílias de origem rural que recorrem ao cultivo de cannabis para conseguir lucros mais elevados, em comparação, por exemplo, a culturas agrícolas legais como a mandioca ou a erva mate. As plantações escondidas em áreas remotas da selva e floresta funcionam, claro, de forma precária. A maconha é plantada, colhida, prensada e distribuída para a rede de vendas. As prensas são feitas de troncos de árvores e macacos hidráulicos. A colheita é seca ao sol, o que, claro, degrada muitos compostos ativos. Muitas vezes a secagem é mal feita. São misturadas plantas macho com plantas fêmeas, resultando naqueles tijolos bem conhecidos pelos ganjeiros e ganjeiras. Toda essa matéria vegetal excedente forma aquela cor acastanhada com aquele odor de amônia e sabor indistinguível que todos nós conhecemos. Para piorar, por conta da secagem mal feita, pode conter fungos, sementes, insetos, pequenos galhos e uma quantidade excessiva de folhas. Tudo isso, claro, para aumentar o rendimento dos tijolos de prensado, para tornar mais fácil seu transporte ilegal pela fronteira. Ou seja, o tablete de prensado que chega à mão dos consumidores no Brasil é simplesmente uma consequência direta da proibição. Temos que pensar que o prensado já foi uma flor linda e cheirosa um dia. O Paraguai foi o primeiro em cultivar maconha para vender em larga escala para outros mercados. A Colômbia vindo em segundo lugar com o famoso Colombian Gold. A verdade é que esses países resolveram desafiar o proibicionismo e fornecer um produto cuja demanda apenas aumenta. No auge da guerra às drogas, era comum o fornecimento parar por alguns períodos, a chamada entre-safra, que tanto conhecemos. Com isso, brasileiros e argentinos começaram a pegar as sementes do prensado e cultivar em solo nacional para consumo próprio. Iniciou-se então dessa forma a cultura grower, a cultura do autocultivo. Ou seja, as sementes do prensado deram origem a muitos cultivos de flores no Brasil. Dos horríveis blocos marrons e fedorentos da maconha prensada, cresciam boas plantas sativas. As plantas paraguaias se adaptaram facilmente a outros países sul-americanos. De uma genética instável, porque em muitos casos era sujeita ao hermafroditismo, por conta de uma adaptação à sobrevivência da planta, as paraguaias geralmente tinham um aroma levemente cítrico e um sabor amadeirado em tons frutados. Dessa forma, não se trata de uma variedade com um trabalho de seleção profundo e metódico, mas sim algo semelhante a uma raça tradicional, explorada pelo mercado ilícito, gerado pela proibição. Mesmo assim, a maconha paraguaia criou um fenômeno que lançou as bases para a cultura canábica de hoje, em países sul-americanos como o Brasil. Muitas variedades originadas da chamada prenside, a semente do prensado, tornaram-se plantas de alta qualidade. Hoje já contamos com uma série, milhares talvez, de streams diferentes,
Mas não podemos deixar de agradecer essa variedade nativa, sativa e que tanto salvou e ainda salva milhares de ganjeiros e ganjeiras espalhados por aí. O prensado ainda é a maconha mais consumida e de maior acesso aos usuários. E esperamos que com uma legalização, essa flor tão linda não precise mais chegar até as mãos dos consumidores em forma de tablete marrom e fedorento, e sim como uma flor cheirosa, linda e muito resinada. Você tem alguma curiosidade sobre o famoso prensado? Deixa escrito aí pra gente nos comentários.